Vamos lá, meu povo. Vamos retomar. Bom, agora a gente vai falar de infarto e vamos falar de complicações dele. Então agora a gente vai numa batida para falar do infarto agudo. A gente já entendeu a angina. Vimos que a angina não tem a morte celular. Mas eu trouxe aqui um nome que engloba 3 situações. A síndrome coronariana aguda é o nome técnico de 3 patologias que, na verdade, são 2. A angina instável, não é estável, é instável, que é a angina pré-infarto, que eu comentei, e o infarto. Só que o infarto aqui está subdividido. E aí eu trouxe de propósito a sigla em inglês, porque às vezes a banca traz isso na prova, que é a sigla que está no Brunner, porque o livro é americano. Então, se você lê de trás para frente, fica mais fácil. Uma das alterações clássicas do infarto é a elevação do segmento ST. Lembra que eu botei aqui no quadro? Então, olha aqui, ó. Você tem um infarto do miocárdio com, aí não precisa ter elevação de ST. E você tem um infarto do miocárdio sem elevação de ST. Porque nem todo infarto faz alteração de elevação de segmento ST. Tá? Embora uma grande maioria faça, mas tem um grupo que não. Então nós temos 2, e isso interfere no tratamento, tá? Isso interfere na terapêutica que vai ser implementada. Então, na verdade, o que é a síndrome coronariana aguda? É a angina instável e o infarto com e sem supra de ST. Certo? Pergunta de prova, chegando na emergência, em até quantos minutos eu tenho que rodar o primeiro eletro de um paciente com suspeita de infarto? Vocês entenderam, foi uma pergunta, né? Sacanagem. Aí vem assim, em até quanto tempo deve se rodar o primeiro eletro de um paciente infartado? Aí a gente bota, letra A, a gente bota assim, imediato, letra B, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O primeiro eletro tem que ser rodado em até 10 minutos. Por quê? Porque é o eletro base. É o eletro que vai te mostrar como está no momento da chegada, para depois você comparar com os outros que serão feitos e vai te mostrar as alterações. Então, o primeiro eletro, tá? Isso é padrão ouro, tem que ser rodado até 10 minutos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já está propondo que em pacientes infartados no pré-hospitalar, na ambulância que será avançada e não básica, já se rode o primeiro eletro. Ou seja, ele já chega ao hospital com o eletro já na mão. Ok? Bem, então aqui, para quem não conseguiu visualizar o que é um supra de ST, isso aqui é um supra de ST. Tá? Não tem como você dizer, né, a linha de base do eletro está aqui embaixo e você vê o segmento ST lá em cima, tá vendo? Esse é um supra de ST. Mas existe uma evolução do infarto no eletrocardiograma. Então, logo de cara, a onda T, ela modifica a sua forma original, depois o segmento ST sobe, tá vendo? Aí a onda T começa a inverter, e lá no final, ó, olha ela aqui invertida. E aí o eletro traz, em especial, 3 alterações clássicas de infarto. Primeiro, supra de ST. Segunda, inversão de onda T. E terceira, formação ou não, porque não é sempre que vai formar, da onda Q patológica. Aí eu vou ter que explicar a onda Q patológica, é a única coisa diferente. Porque assim, um eletro normal é isso aqui, ó. O eletro do infarto é isso aqui. Não tem como confundir. Supra de ST e inversão de onda T. Já ouviram falar que um médico pega a fita de eletro e fala assim, estou vendo aqui no seu eletro que você já infartou. Já ouviram isso, gente? O que ele vê no eletro para dizer que o cara já infartou? Vamos entender isso.
Porque essas duas alterações aqui, uma vez o infarto sendo contido, elas vão voltar ao normal. O eletro vai ser normal. Agora, presta atenção se quiser entender o que eu acabei de falar. Do tal da marca no eletro, que o cara diz que o cara já infartou. Ok? O eletro de livro é assim. Ele te mostra, ó, isso aqui é a onda P, isso aqui é o complexo QRS. E isso aqui é a onda T. Aí ele bota assim, ó, Q, R, S e onda T. E isso é um livro. Na prática, o eletro é assim. A onda Q do complexo QRS dificilmente vai ser visualizada. Porque ela é tão pequena que a agulha da máquina não registra. Então, normalmente no eletro, você vai ver a onda R e a onda S. Você não vê a onda Q. Isso é quase 100% dos casos. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, passem a olhar os eletros com mais detalhes. Vocês vão ver que dificilmente vai aparecer uma onda Q. No infarto agudo, pode aparecer a chamada onda Q patológica. A onda Q normal, que o livro desenha, observa que ela sempre será menor que a onda R. Sempre. Ela nunca é maior que a onda R. Isso num eletro normal. Mas no infarto agudo, você pode começar a ver a onda Q ficar muito visível. Gente, está na dúvida de quem é a onda Q, quem é a onda S? Seguia sempre pela onda R. É sempre assim, ó. Está na dúvida de quem é? Olha a onda R. A onda que vier anterior é aqui. A que vier posterior é a S. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma onda Q, porque a onda R está aqui. Então eu sei que é uma onda Q. E olha como é que ela está pronunciadinha, está bonitinha até, dá para ver. Só que quando eu olho de 6 para 24 horas depois, olha o tamanho dela. Mas quando eu chego a uma semana depois, olha isso aqui, ó. E ela está muito maior que a onda R. Essa é a chamada onda Q patológica. É a onda que não é normal. E uma vez ela formada, ela nunca mais irá sair do eletro. Ela fica ali. 10 anos depois, quando o cara rodar o eletro, ele vai olhar e falar assim, tu já infartou. E formou a onda Q. Está aqui, ó. Foi? E por isso, a literatura diz que 3 grandes alterações podem acontecer no eletro. 2 são bastante comuns. Inversão da onda T e supra de ST. A onda Q não é comum, mas acontece. Quando acontece, é pro resto da vida. Foi? Tudo bem? Maravilha. Paciente chega na emergência. Efetivamente, o que me dá o diagnóstico do infarto? Diagnóstico, aquilo que você olha e fala assim, infartou. Eu não tenho dúvida que esse paciente infartou. É a clínica? Não, porque a clínica é comum na angina e no infarto. É o eletro? Não, porque a gente viu que um tipo de angina faz supra de ST e aí pode me derrubar. Mas qual é a diferença entre angina e infarto? Na angina, a célula sofre, mas não morre. E no infarto, morre. Então eu tenho lesão celular. Tendo lesão celular, é a parte laboratorial que me dá o diagnóstico. E é por isso que os marcadores enzimáticos cardíacos são dosados. Ah, enzimas cardíacas. Legal. Hoje, gente, o principal marcador cardíaco é a troponina, tá? Porque ela é ultrassensível e específica cardíaca. É a única que realmente é específica do coração. Então, quando ela altera, se você tiver a troponina ultrassensível, que dá o resultado em até 1 hora, é diagnóstico fechado, não precisa nem das outras. A Sociedade Brasileira de Cardiologia fala isso. Mas,
na prática e nos livros e nas provas, eles ainda cobram 3 marcadores: mioglobina, CKMB e troponina, IOT. Tá? Vamos entender cada um deles. Então, preste atenção, eu trouxe um resumo aqui para ajudar vocês. E esse resumo, ele vai dar ideia bem do que a gente precisa. Depois eu vou passar um slide para ajudar vocês a entenderem o processo. Tá? Quando a gente fala de 3 marcadores, a mioglobina é uma proteína muscular que é liberada 1 hora depois de qualquer lesão de músculo. Qualquer lesão muscular. A apostila de vocês página 9, para quem quiser ver onde é que está o texto. Mas esquece a apostila e olha para cá, porque aqui estão as perguntas de prova. Mioglobina. Mio, músculo. Globina, proteína. Proteína muscular. Ela é liberada 1 hora depois de qualquer lesão muscular. Presta atenção como eu falei. A mioglobina é liberada em até 1 hora depois de qualquer lesão muscular. Ok? Significa dizer que a frase em cardiologia é: todo paciente infartado terá mioglobina na corrente sanguínea, porque lesionou o músculo. Mas nem todo paciente que tenha mioglobina na corrente sanguínea infartou, porque qualquer lesão muscular libera a mioglobina. Então percebam, a mioglobina não pode jamais confirmar diagnóstico de infarto. Sozinha ela não me serve. Porque se o cara chegou com dor torácica irradiada para a mandíbula e para o braço esquerdo, em aperto, pele fria e pegajosa, todos os sinais de infarto, em 1 hora eu já tenho mioglobina na corrente sanguínea. Coletei o sangue, tenho mioglobina. Mas se esse cara estava correndo, ou mesmo sentado e virou a perna errada e uma fibra muscular rompeu, ela libera a mioglobina na corrente sanguínea. Então eu não posso me guiar por ela. Pô, então para que ela serve? Só para encher meu saco e ter que estudar mais uma coisa para a prova? Não, o raciocínio é inverso. Por que a gente dosa a mioglobina? Tecnicamente, se a mioglobina, um cara chega com dor torácica irradiada para a mandíbula e braço esquerdo, colhi sangue, primeira dosagem de mioglobina, falando só dela, deu negativa. 6 horas depois, colhi novamente o sangue, negativo, eu afirmo que esse paciente não tem lesão muscular. E se não tem lesão muscular, não tem infarto. Essa dor torácica é fruto de uma angina. Aí o diagnóstico sai do infarto e vai para angina. Ou seja, a mioglobina não confirma diagnóstico de infarto, ela exclui. Ela é excludente. Entenderam? Nas provas vem escrito que a mioglobina confirma diagnóstico. Não, não pode confirmar. Ela é uma peça a mais, mas ela serve para excluir. Tecnicamente, gente, os médicos poderiam liberar um paciente, liberar não, mas já puxar o diagnóstico para angina quando a mioglobina vem negativa. Normalmente, como eles já coletaram os outros, eles esperam o resultado dos outros. Aí sobram creatinofosfoquinase, que é uma enzima, e a troponina, que é uma proteína. Creatinofosfoquinase, conhecida carinhosamente como CK, tem 3 isômeros. BB no sistema nervoso central. MM, músculos esqueléticos. E MB, coração. Creatinofosfoquinase total me dá alguma informação quando ela está aumentada no infarto? Não. Porque como tem 3 isômeros, qualquer um deles que subir, o total sobe. Então, CK total, gente, não me dá direcionamento. Quem me dá é CK MB.
ela é específica cardíaca, mas como ela não existe só CKMB, ela é pouco confiável, embora ela dê o diagnóstico. Entendam o que eu estou falando. Diagnóstico de infarto é dado por CKMB. Mas se eu tiver troponina, troponina é ultra sensível para o coração, porque só tem no coração. CKMB tem, mas CK não, tem 3 isômeros. Então existe uma certa resistência em relação a CKMB. Tá? Mas CKMB me dá o diagnóstico agudo de infarto. Troponina é ultra sensível, só tem no coração. Então, se libera a troponina na corrente sanguínea, aquilo ali saiu de fibra muscular cardíaca. E se saiu, é porque lesionou. Então, troponina e OT são 3 isômeros de troponina, tá? IT e C. A C não é usada em laboratório, só a I e a T. Todas as duas me dão a mesma coisa. Só tem um detalhe que agora eu preciso mostrar para vocês. Deu para entender que CKMB e troponina me dão o diagnóstico de infarto? Porque eles são ligados ao músculo cardíaco? Troponina é específico, CKMB vem do músculo cardíaco. Agora vamos lá. Preste atenção, porque enfermeiro não gosta muito de gráfico não, tá? Mas calma que isso aqui não é aula de bioestatística. Então não é para assustar ninguém. Olha aqui. Vermelho é troponina. Verde clarinho aqui, CKMB. CKMB, em torno de 2 a 3 horas depois da lesão cardíaca, é liberada na corrente sanguínea. Troponina, quase ao mesmo tempo. Então, as duas são liberadas quase que ao mesmo tempo na corrente sanguínea e começam o aumento da concentração delas no sangue. Quanto maior a área cardíaca, maior a quantidade, ok? Agora preste atenção. Quando alguém chega infartado, é infarto, gente, o cara chega infartado. Cuidado de enfermagem. Primeira coisa, funciona de preferência 2 acessos venosos calibrosos, já coloca o soro, no momento que puncionar, já colhe o sangue para o laboratório, oxigênio, e o médico já vem com o protocolo de doutorado com todas as medicações que a gente já vai entrar. Frase em cardiologia, no infarto o tempo é músculo. Perdeu o tempo, a área de infarto vai aumentando. Então, qual é o nosso objetivo? Conter a zona de necrose, a ponto de não perder a função de bomba, que é o que faz o infarto ser, muitas vezes, fatal. Então, a gente age e corre contra o tempo. Como é que a gente sabe que o tratamento que a gente está dando, oxigênio, medicações, repouso, como é que eu sei que esse tratamento está dando resultado? Como é que, efetivamente, eu descubro que está dando certo? Se eu contenho a zona de necrose, os marcadores enzimáticos que estavam subindo vão fazer o quê? Começar a cair, ok? CKMB sobe em torno de 2 a 3 horas e no momento que o infarto parar, 3 a 4 dias retorna ao normal. Troponina e ou T, 2 a 3 horas aumenta e 7 a 14 dias depois volta ao normal. Se eu quero saber se o tratamento que eu estou dando conteve a zona de necrose e não deixou esse infarto expandir, por quem eu me guio? CKMB ou troponina? CKMB, porque ela baixa primeiro. Dá para entender isso, gente? Então, nesse momento, CKMB é usado para o diagnóstico do infarto, mas usado também para acompanhar a expansão dele. Então, no momento que eu vejo a concentração de CKMB cair, eu sei que eu atingi o alvo, eu consegui conter a zona de necrose. A partir dali, a gente vai agora acompanhar esse paciente. Pergunta de prova. Como é que é a pergunta de prova nesse sentido? O marcador laboratorial que indica o diagnóstico agudo de infarto e o acompanhamento da expansão dele é CKMB. Tudo bem? Ok? Agora vamos lá. Idosos, mulheres e diabéticos. Idosos, mulheres e diabéticos. São 3 grupos propensos a fazer o infarto atípico. O que é um infarto atípico? É sem a principal característica clínica do infarto. Qual é a principal característica clínica, gente?
a dor. É fazer o infarto sem dor. Idosos fazem circulação colateral. E a circulação colateral ajuda a não deixar expandir muito essa área de infarto. Tá? E é por isso que o infarto fulminante em adultos jovens sedentários geralmente é fatal. Porque não tem circulação colateral, a área é muito maior. Em idosos, a área é contida pela própria circulação colateral, que consegue levar sangue a outras áreas. Bem, o idoso que infarta e faz o infarto atípico, ele não tem a dor torácica. Gente, sem dor torácica, o cara muitas vezes vai ter uma epigastralgia. É um mal-estar no estômago, que ele associa a alguma coisa que ele comeu. E mesmo que ele procure uma unidade de atendimento, se não pegar uma equipe experiente, o cara vai olhar e falar assim, não, só toma aqui um bicarbonato, volta para casa e muda a sua dieta. Ele vai voltar para casa. Aí, 7, 8 dias depois, a bomba cardíaca falha. Começa a falhar. A pressão cai, ele fica tonto, correm com ele para o hospital. 7, 8 dias depois, quem eu não encontro mais na corrente sanguínea? CK-MB, porque ela fica na corrente sanguínea até 3 a 4 dias. Quem me salva nesse diagnóstico mais tardio? Troponina, porque fica até 14 dias. Então, troponina me dá o diagnóstico agudo e diagnóstico de eventos tardios. Pergunta de prova. Foi? Ok? Maravilha. 5 anos de faculdade em uma aula. Falei mentira? O bom de trabalhar durante 12, 13, 15 anos de universidade é isso. É entender aquilo que vocês não recebem. Sem crítica, gente. Ou com crítica, vocês que sabem. Bem, vamos lá. Isso aqui era só para mostrar a questão dos dados. Agora, presta atenção, porque tem uma pergunta recente caindo que não é para derrubar. Dá para entender que no infarto agudo, o tratamento que eu usei na angina, eu vou trazer para o infarto, porque tem o mesmo objetivo. Nitrato, oxigênio, AS, vai estar tudo lá, gente. Só tem um detalhe. Quem eu não botei aqui, que na angina eu também não botei porque é base, oxigênio, ok? Mas agora eu vou colocar aqui no quadro. Olha só. Morfina é a droga do infarto. Por que é a droga? Analgésico potente, alivia a dor e com isso controla a ansiedade, poupando oxigênio. E ainda, além de ser analgésico potente, reduz pré e pós-carga. Dá para entender isso? Sim? O que é pré-carga? Não, já foi. Essa pergunta já foi lá no início. Mas morfina reduz pré-carga e pós-carga. E é a droga do infarto. Então, analgésico potente. Cuidado com a armadilha de prova de que a morfina é um ansiolítico, porque reduz a ansiedade. Não, ela é analgésico. Ela reduz a ansiedade porque ela controla a dor. Quem causa a ansiedade do paciente é a dor. Controlada a dor, a ansiedade passa. Tá? Oxigênio, que eu não botei ali no slide. Nitratos, nitroglicerina, vasodilatador coronariano. Discutimos ele lá no AS, na angina. Aqui eu não preciso discutir de novo, senão fica redundante. Tá? Nitratos. Por que eu boto nitrato e ali está nitroglicerina? Para vocês acostumarem com os nomes. Nitrato é o grupo farmacológico, nitroglicerina a droga. Tá? E AS. Recentemente, uma banca perguntou: o padrão de tratamento do infarto, o padrão ouro de tratamento farmacológico do infarto é o padrão MONA, no quais essas siglas querem dizer morfina, oxigênio, nitrato e AS. Foi? Mas aí o espírito sem luz chegou e falou assim, não, eu não vou perguntar o tratamento básico, eu vou perguntar o tratamento completo.
Bom, se perguntar o completo, aí nós poderíamos acrescentar aqui, se o paciente for hipertenso, gente, na dor torácica a pressão vai subir, pelo estresse. Então vão entrar aqui beta-bloqueadores, pela hipertensão. Poderão entrar aqui inibidores da enzima conversora de angiotensina, também antihipertensivos, IECAs. E se esse paciente tiver supra de ST, geralmente com supra de ST, ele pode e tem indicação de angioplastia. Só que se o hospital não tiver equipe de hemodinâmica para meter um catéter lá dentro e abrir o vaso, eu não posso perder tempo, então eu vou dar trombolítico. Aí entram os trombolíticos. Trombolítico é para dissolver o coágulo que está lá. Esse dissolve o coágulo. E aí o padrão completo deixa de ser mona e passa a ser monabit. Entenderam? Monabit, BIT. Beta-bloqueador e IECAs, inibidores da enzima conversora. Esses dois aqui são antihipertensivos e o último trombolítico. Mas geralmente, atualmente, estão se perguntando somente os padrões de mona. Morfina, oxigênio, nitrato e AS. Na apostila de vocês, lembrando que AS, nitrato, foi discutido lá em angina. E a gente não repete no infarto para não ficar repetitivo. Tá? Só cita o tratamento. Então, ali na apostila, lá no finalzinho da página 9, fala da morfina, da nitroglicerina e do AS. Tá? E na página 10 vai falar dos trombolíticos. Por que não fala dos antihipertensivos? Porque antihipertensivo é falado na aula de hipertensão, que diz que no infarto com hipertensão os trombolíticos entram. Tá? Inibidor da enzima conversora de angiotensina. É o captopril. É o IECA. Inibidor da enzima conversora de angiotensina. É um dos principais antihipertensivos. Ok?